Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma review de um teclado mecânico, dessa vez aqui o James Donkey 610. Ele é mais um teclado da China, né, que vende em lojas chinesas. Foi a Gearbest que mandou essa unidade aqui para o canal e eu vou deixar o link na descrição caso alguém se interesse, beleza? Enfim, o James Donkey 610, galera, ele é um teclado mecânico de baixo custo. Na Gearbest vocês encontram ele na faixa de 150, até abaixo disso em promoções de vez em quando. Mas enfim, vamos ver se realmente vale o preço. Eu já fiz análise também de outros teclados nessa mesma faixa de preço. CK104, o Alphawise V1, que é o teclado também que tem aí o layout PTBR. Vamos tentar fazer uma comparação com o James Donkey, ver qual é o lado positivo dele em relação a esses outros. Enfim, fazer uma análise aí bem bacana desse produto. Para começar, galera, eu queria falar um pouco sobre a construção da parte de fora aqui do James Donkey 610. Daqui a pouco eu vou abrir também para a gente visualizar a PCB e os componentes internos. O material que foi utilizado é de muito boa qualidade. Você vê aqui, você nota que inclusive até aqui no apoio de pulso eles utilizaram um material muito bom, o que é diferente, né, do CK108, que tem um apoio de pulso num material bem ruinzinho. Outra coisa que eu queria falar é que quando você coloca o apoio de pulso é bem difícil de remover depois. Vou mostrar aqui para vocês a parte de trás dele. Esse apoio de pulso ele é encaixado na pressão. Então, uma vez que você coloca ele aqui dentro, ele fica preso no pininho e é bem difícil de retirar depois. Dá até para você retirar, mas eu não recomendo ficar tirando toda hora, porque pode acabar quebrando uma hora. E já que a gente está nessa parte, vou falar aqui, ó, ele tem muito pezinho de borracha, isso ajuda aí a aderir à superfície, né? Aqui, ó, inclusive até no apoio de pulso ele tem. Não só nas extremidades, mas aqui no meio ele também tem uma boa camada de borracha. Aqui o ajuste de altura também é feito de borracha, tá? Nessa pontinha aqui. Então mesmo que você utilize ele, vai ficar com uma boa aderência na superfície. Voltando aqui para a parte da frente, né, do teclado. Vocês conseguem ver que ele tem esse acabamento aqui na ponta, algo que diferencia também do CK108, porque o CK108 é muito pontudo e eventualmente você pode acabar esbarrando o mouse, né, no teclado. O meu V30, quando eu utilizava com o CK108, ficou todo machucado no canto lateral, justamente porque eu acabava batendo no teclado. E aqui no James Donkey isso nunca vai acontecer, porque tem plástico antes de bater na plate do teclado, que é de metal, nesse caso. O cabo do teclado não é muito longo, um ponto negativo do James Donkey 610, na minha opinião. Tem basicamente 1,60 m, no máximo isso. Então, se você tiver aí o PC muito distante da onde você apoia o teclado, isso pode ser um inconveniente. A ponta do USB tem a pintura dourada, algo que também não vai influenciar em nada em desempenho, só na parte estética mesmo. A conexão USB é bem fininha, bacana, porque não atrapalha as outras conexões lá na parte de trás da placa-mãe. E o cabo não tem aquela malha de nylon, ele é bem simples, só que não é fininho não, tá? Ele é aparentemente bem resistente. A keycap é de dupla injeção, então tem duas tinturas aqui, né, basicamente, formando os caracteres. Isso é muito bom, porque não vai desgastar, pelo menos o caractere de cima. O de baixo, que são os caracteres de função, eles são praticamente uma pintura em branco que com certeza vai sair com o tempo. Parte de dentro do James Donkey 610, isso aqui é a base dele de plástico, bom material utilizado. Eles colocaram diversos reforços aqui, né? Cada linha dessa daqui é um reforço no material, então muito bom. A PCB é uma das mais simples que eu já analisei. A solda está bem feita, não tem muito mais o que a gente falar, né? Os switches estão bem organizados. Aqui tem a controladora dele, é basicona, até porque a iluminação desse teclado é muito simples, como vocês vão ver depois. O componente aqui do USB está bem soldado na PCB. O conector USB ele é removível, né? Ele é modular, o que ajuda numa eventual manutenção do cabo USB. O switch utilizado no James Donkey 610 é o Ultimo. Minha versão aqui veio com o Ultimo Red. A Ultimo é mais uma cópia genérica aí do switch Cherry. O que acontece, galera? O Ultimo tem sofrido muito problema com o controle de qualidade. Alguns teclados da Motospeed que vem aí com o Ultimo estão falhando ou dando duplo clique.
O meu aqui, eu tive problema com a tecla U. A tecla U deixou de funcionar. Eu até tirei, né, ela para poder mexer. Não visualizei nenhum tipo de erro na parte de dentro da Switch. Mas enfim, depois que eu abri o teclado e tirei o switch da tecla U, ela voltou a funcionar. Isso mostra que tem sim alguns problemas com os switches da Ultemo e que precisa melhorar aí, né? O Ultemo realmente caiu o controle de qualidade. Sobre o switch ser Red, ele é linear, não tem aquele clique auditivo, né? Um pouquinho mais silencioso. O barulho, na verdade, do switch é quase que nulo. O que você vai escutar na hora de digitar no teclado é a keycap batendo na plate. E desses mais básicos, ele é o switch que tem a força de atuação menor. Então ele é bem levinho. Iluminação do James Donkey 610 é essa que vocês estão vendo, ele só tem esse padrão de cor, não dá pra deixar o teclado só de verde ou só de laranja, etc. Ele é uma cor por coluna, assim dizendo, né? Não sei se é bem a descrição que eu usaria pra cá, mas vocês podem ver que a intensidade da cor é até bacana, dá pra você aumentar e diminuir ela, né? Clicando aqui o FN e a seta pra cima, a seta pra baixo. De novo o FN, ele tem aqui a função de desativar a tecla Windows, que é muito boa para quem joga FPS, qualquer tipo de jogo, na verdade, né, para evitar esbarrar aqui e minimizar o jogo. Apertando FN, F1 até o F12 tem aqui algumas teclas multimídia, que são basicamente aqui atalhos. E o FN e o Scroll Lock, você vai alternando entre os efeitos de iluminação. Esse aqui é o primeiro efeito de pulsação. Esse aqui é o que você vai apertando e ele vai acendendo apenas as teclas que você apertar. Esse é o efeito estático. Próximo efeito é o que ele vai estourar, né? Lembrando também que dá para você aumentar e diminuir a velocidade do efeito, apertando o FN, o direcional para o lado, né? Para a esquerda ou para a direita, para você alterar isso. O outro efeito, quando você aperta uma tecla, ele vai acender só a linha daquela tecla. O próximo efeito é também um reativo, só que ele só vai abrir algumas teclas perto da tecla que você apertou. Tem também alguns efeitos que são fixos, né? Esse daqui que vai apagando e acendendo aleatoriamente as teclas. Esse outro aqui é o Wave. Esse daqui é basicamente um sistema aleatório, só que ele vai mexendo aqui um pouco com a intensidade do LED, né? Vai aumentando e diminuindo a intensidade das teclas. Tem esse efeito aqui também, que é um espiral. Ele vai preenchendo o teclado em espiral. É a primeira vez que eu vejo esse efeito aqui em teclados mecânicos. E aqui volta para o efeito estático. Outro detalhe a respeito da iluminação do James Donkey 610 é que não dá para fazer uma macro de iluminação, por exemplo, apertar o FN, MR, né, e ir selecionando as teclas que você quer que deixe ali acesas. Não tem como fazer, só são mesmo realmente esses efeitos aí que vocês viram. Bom, pra gente encerrar então com essa review, minha opinião geral sobre o James Donkey 610, se vale ou não a pena. Galera, eu vou começar falando que ele é um teclado muito bem construído, apesar de ser bem simples, né? A iluminação dele é só nesse padrão. Uma pena, na minha opinião, não vi muito sentido em fazer uma iluminação meio colorida aqui, né? Por coluna. Eu acharia melhor que fosse apenas de uma cor. Eu acho bem melhor assim, na verdade. O switch utilizado no 610 é o Ultemo, que é um switch que está sendo bastante criticado aí pela rapaziada. Mas ainda assim, não dá pra falar que ele é um teclado ruim, porque ainda mais pelo preço, né? Você vai pagar aí menos de R$150. No caso, eu dei uma olhada aqui agora na loja da Gearbest e ele tá R$132, um negócio assim. É um preço muito em conta, só que existem teclados, na minha opinião, na mesma faixa de preço que são melhores. Inclusive, tem até o James Donkey 619, que vem com o switch Gateron. Então, minha recomendação é a seguinte, galera. Se você tiver a oportunidade de juntar um pouquinho mais de grana e pegar o James Donkey 619, eu acho que vale mais a pena aqui do que o 610. Agora, falando aí, CK104, na minha opinião, também é superior aqui ao James Donkey 619, principalmente se você for ver aí a questão de iluminação. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje.
Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu e fui!